Esse incidente aconteceu há cerca de 5 anos. É uma história que eu nunca mais conto, porque a maioria das pessoas não se sente à vontade para ouvi-la ou faz comentários bem intencionados sobre o que eu deveria ter feito nessa situação, sem realmente entender como a mente funciona de forma diferente quando você está em pânico absoluto. Eu morava em um apartamento relativamente bom no centro de Memphis e trabalhava como técnica oftalmológica. Cheguei em casa do trabalho no meu horário habitual, por volta das 4:30 da tarde. Destranquei a porta e entrei. Coloquei o celular, a carteira e as chaves na ilha da cozinha. Ouvi a pesada porta de metal da frente se fechar ruidosamente atrás de mim e comecei a fazer algumas tarefas pela casa. Por ter crescido em uma cidade pequena, eu tinha o hábito de não trancar a porta durante o dia, especialmente quando sabia que meu marido chegaria em breve. Nos 5 anos que se passaram desde esse dia, nunca esqueci de trancar a porta. Passei pelo banheiro e entrei no meu grande closet e comecei a pendurar a roupa que havia começado a lavar no início do dia, antes do trabalho. Minha porta da frente se abriu e eu sorri de surpresa. Meu marido chegou em casa um pouco mais cedo e eu o chamei alegremente. "Estou aqui, amor." Fiquei em silêncio e lentamente comecei a sentir aquela sensação de algo está errado subindo pela minha espinha. Tentei me esquivar, pensando que meu marido simplesmente não tinha me ouvido, e saí para a sala de estar e cozinha. Do outro lado da ilha da cozinha estava um completo estranho. Ele era do sexo masculino, mais velho do que eu. Eu diria que tinha uns 50 anos, mas é difícil para mim lembrar exatamente as características faciais ou os detalhes desse momento. E estava parado ali, olhando para mim. Sem máscara de esqui, sem arma, apenas me observando. Eu me perguntei se ele não teria entrado no apartamento errado e se iria se desculpar e ir embora, mas como ele continuou a me encarar, percebi que precisava fazer alguma coisa além de ficar olhando para esse estranho em minha casa. Fiquei mais alta, estufei o peito na tentativa de parecer mais ameaçadora, o que é difícil de fazer sendo uma mulher pequena, e usei uma voz alta e clara, dizendo-lhe para sair do meu apartamento, que ele não tinha nada que estar aqui. Ele me ignorou completamente, como se eu não tivesse falado nada. Em seguida, começou a pegar minhas coisas. Meu celular, minhas chaves, minha carteira. Ele as pegou metodicamente e as colocou em seus próprios bolsos. Foi quando realmente percebi que essa pessoa era perigosa. Eu era ingênua o suficiente para acreditar que tudo aquilo era um engano até aquele momento. Corri para o único outro dispositivo que eu tinha que me permitiria obter ajuda: meu computador. Tive que me aproximar um pouco mais do intruso para alcançá-lo, mas ainda havia uma distância de cerca de 3 a 4 metros entre nós. Então eu sabia que poderia pegá-lo e correr antes que ele pudesse me alcançar. Quando o peguei e me virei para correr, vi que ele começava a se mover atrás de mim e corri de volta para o banheiro, pois era o único lugar onde eu poderia ir e colocar 2 portas trancadas entre nós: a porta do meu banheiro e a porta mais próxima. Bati e tranquei a primeira porta, e em segundos pude ouvi-lo mexendo nela, tentando abri-la. Corri para o closet e tranquei a porta também, abrindo meu computador e entrando no Facebook Messenger para entrar em contato com meu marido. Enviei mensagem após mensagem, pedindo que ele ligasse para a emergência e dissesse que havia um intruso no apartamento. Ele recebeu as mensagens em poucos minutos e me garantiu que tinha um despachante ao telefone e que estava saindo do trabalho para tentar me encontrar se pudesse. Eu esperei e esperei. A porta do banheiro se abriu e o intruso entrou. Ele foi até a porta do closet e começou a tentar arrombar a porta também. Esta é a parte em que as pessoas geralmente começam a me dar conselhos sobre como eu deveria ter agido, mas tudo o que posso dizer é que eu estava congelada. De medo, de choque, não sei, mas não gritei, nem chorei, nem procurei uma arma naquele closet escuro. Não me agarrei à porta nem tentei mantê-la fechada. Simplesmente me ajoelhei em meu closet e esperei a morte, porque eu sabia que era isso que iria acontecer. As pessoas gostam de me dizer que eu morava em um apartamento. Certamente, se eu tivesse gritado, alguém teria ouvido e viria me ajudar. Certamente havia algo pesado o suficiente em meu closet para me defender. Até mesmo o laptop que eu tinha poderia machucar se eu o arremessasse contra alguém. Por que não fiz nada? Realmente não tenho uma resposta para isso. Mas a porta do closet, milagrosamente, se segurou. Ouvi passos frustrados voltarem para a sala de estar do meu apartamento. Ouvi coisas se quebrando
garrafas se espatifando, minhas gavetas, geladeira e closets sendo abertos enquanto coisas eram arrancadas de dentro deles. Continuei sentada naquele closet, chorando em silêncio, querendo ir embora, mas sentindo que a morte era inevitável. Sinto-me péssima por meu egoísmo naquele momento, mas mandei uma mensagem para minha mãe, que morava a 15 horas de carro, e contei a ela o que estava acontecendo. Eu queria desesperadamente me confortar e dizer a ela o quanto a amava. Não sou mãe, mas só posso imaginar o medo e a impotência que a fiz passar ao saber que sua filha estava em perigo e que não havia nada que ela pudesse fazer para ajudar. Ela me mandava mensagens constantemente, implorando para que eu continuasse respondendo. Eu lhe disse que responderia enquanto pudesse, mas também lhe disse para dizer aos meus irmãos que eu os amava, que ajudasse meu marido a superar o que acontecesse em seguida, caso as coisas terminassem mal para mim. O intruso começou a mexer na porta do closet novamente, murmurando palavras desconexas que eu não conseguia distinguir. Lembro-me de torcer para que a polícia chegasse ao apartamento antes do meu marido, para que não fosse ele quem me encontrasse no estado em que o invasor me deixou. A porta da frente se abriu novamente, e era meu marido, gritando por mim. O invasor saiu em direção à sala de estar e cozinha novamente, onde ficava a porta da frente. E eu abri a porta e saí do closet para encontrar meu marido no chão com ele, prendendo-o no lugar. O homem continuava murmurando, às vezes gritando, mas nunca ofereceu muita resistência. Lembro-me de sentir como se o quarto estivesse girando, cheia de medo, principalmente por meu marido naquele momento. Por fim, a polícia encontrou o apartamento. Eles levaram cerca de 25 minutos para chegar, o que ainda me surpreende. Sei que o tempo parece passar mais devagar em situações assustadoras, então pensei que fosse menos do que isso. Mas do momento em que meu marido ligou para o serviço de emergência até a chegada dos policiais, foram 25 minutos terríveis. Não tenho a intenção de criticá-los de forma alguma, mas sempre me pareceu que esse foi um tempo de resposta excepcionalmente longo para uma invasão domiciliar. Eles recuperaram minhas coisas do homem e o levaram para fora do meu apartamento. Em silêncio, fiz o processo de registrar um boletim de ocorrência na polícia, contando o que aconteceu. Um dos policiais comentou que eu realmente deveria manter minha porta sempre trancada. Lembro-me de sentir que ele estava sendo insensível na época ou me culpando pelo que aconteceu, mas depois percebi que suas palavras vinham da experiência. Tenho certeza de que ele já viu essa situação terminar de forma diferente para outras mulheres. Em meia hora, o incidente mais assustador de minha vida terminou, mas carreguei o medo, a violação e a ansiedade de ter alguém invadindo meu espaço por anos. Se isso aconteceu comigo uma vez, pode acontecer de novo. Um ano depois que isso aconteceu, meu marido e eu nos mudamos para o meio-oeste por causa do trabalho dele. Escolhemos uma cidade segura, com um bom complexo de apartamentos, e escolhemos um apartamento no 3º andar, com apenas um ponto de entrada. Pesquisei todas as estatísticas sobre crimes na vizinhança e descobri que uma incidência isolada de roubo de carro foi a única coisa registrada em décadas. Mesmo assim, eu não conseguia dormir à noite. Sem dúvida, era melhor do que ficar no mesmo apartamento em Memphis, mas meu marido agora trabalha muitas vezes em turnos noturnos, e eu simplesmente não podia continuar tendo medo de dormir à noite. Percebi que meu maior medo não era que algo pudesse acontecer novamente, mas que, se acontecesse, eu estaria tão despreparada agora quanto naquela época. Eu não tinha mudado nada, além de trancar a porta, e sabia que provavelmente ficaria paralisada novamente e deixaria minha vida dependente da capacidade de me esconder bem ou de uma porta que se segurasse por tempo suficiente para me salvar, e isso era inaceitável. Entrei em uma escola de artes marciais com um excelente programa de defesa pessoal. Me apresentei e comecei a conversar sobre as aulas. No início, fiquei quieta, escondendo-me no fundo da sala e, de modo geral, mantendo-me discreta. Meu instrutor, que é incrivelmente gentil e perspicaz, aos poucos aumentou minha confiança e me tirou de minha bolha de medo. Depois de vários meses de treinamento, finalmente compartilhei com ele meu motivo para fazer aulas, e ele trabalhou comigo incansavelmente para me dar a capacidade de me proteger em qualquer ambiente. Estou treinando há anos, e a diferença que isso fez em todos os aspectos da minha vida é inacreditável. A garota mansa e quieta que esperava para morrer em seu quarto mais próximo não existe mais. Sou confiante, sou forte, sou digna de viver e me proteger em minha casa.
Não tenho mais vergonha de como lidei com a situação em que me encontrava, mas também sei quais medidas posso tomar para garantir minha segurança. Não foi fácil e não aconteceu da noite para o dia, mas valeu a pena. Reconheço que essa pode não ser uma solução ou opção para todos. Sua experiência é válida e a maneira como você decide lidar com sua própria história é a escolha certa para você. Foi assim que eu fiz e funcionou bem para mim. Mais uma vez, obrigado por me ouvir. Tenho um pouco de receio de compartilhar isso, porque não sei como as pessoas reagirão, mas talvez isso ajude alguém que esteja passando pela mesma coisa. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Atualmente tenho 17 e ainda me lembro disso. Eu estava sozinho em casa naquela noite, pois minha mãe estava trabalhando no turno da noite e meu irmão mais velho não morava em casa na época. Portanto, eu tinha a casa só para mim. Eu diria que eram talvez umas 9 ou 9:30 da noite, e eu estava no meu quarto fazendo a lição de casa e ouvindo música com meus fones de ouvido, em um volume alto o suficiente para que eu realmente não pudesse ouvir nada. Lembro-me com certeza de que todas as portas estavam trancadas e que eu ficava em casa sozinho com frequência. Portanto, não tinha motivo para me preocupar. Talvez uma hora depois, decidi tirar os fones de ouvido e fazer uma pausa na lição de casa. Ouvi barulhos na cozinha e passos andando no andar de baixo. O que foi estranho, pois minha mãe só deveria chegar em casa às 7 da manhã do dia seguinte. Mas ela poderia ter ido dormir mais cedo por qualquer motivo. Mas só para ter certeza, tranquei a porta do meu quarto e mandei uma mensagem de texto perguntando se ela tinha chegado em casa. Ela demorou cerca de 10 minutos para responder, mas quando o fez, disse que não, que ainda estava no trabalho. E por que eu perguntei? Naquele momento eu estava enlouquecendo, porque minha mãe e meu irmão são os únicos que têm a chave de casa, além de mim, é claro. Então, decidi enviar uma mensagem de texto para o meu irmão, e com certeza ele disse que não estava em casa. Então contei a ele e a minha mãe sobre a situação, e meu irmão não estava longe da casa. Então ele disse que estaria lá em breve e que chamaria a polícia. Enquanto eu tentava encontrar um esconderijo no meu quarto com o telefone para chamar a polícia, ouvi meu nome ser chamado no andar de baixo. O que me fez pensar, será que quem estava na casa me conhecia pessoalmente? Talvez um amigo da família? Não respondi por medo de quem sabia meu nome e o estava chamando, e não reconheci a voz. Chamei a polícia e estava ao telefone com eles quando meu nome foi chamado novamente, seguido de "Eu sei que você está aí em cima", e ouvi alguém começar a subir as escadas. Mais uma vez, não respondi, mas estava completamente apavorado. A polícia me garantiu que eles estavam a caminho e que eu deveria ficar quieto. Eu ainda estava enviando mensagens de texto ao meu irmão enquanto tudo isso acontecia, e ele me informou que estava a 5 minutos de distância. Foi quando ouvi a porta da frente bater. Depois que ouvi a porta bater, cerca de 5 minutos depois, a polícia chegou e me garantiu que eram eles e que eu poderia sair. Logo depois que meu irmão voltou para casa. A polícia deu uma olhada na propriedade e em toda a casa, mas não havia nenhum vestígio de quem esteve aqui, porém havia danos na porta e na fechadura por terem sido forçados a abrir, o que parecia ter sido feito por algum tipo de ferramenta para abrir a fechadura. Tudo acabou bem, porque por incrível que pareça, nada foi levado. Mas a parte perturbadora é que a pessoa que estava em minha casa não foi encontrada. Daquela noite em diante, instalamos câmeras e adquirimos uma fechadura melhor. Há cerca de 12 anos, eu tinha 9 anos de idade e estava sozinho em casa com meu irmão de 12 anos. Deveríamos ir à casa da minha tia para almoçar e esperar minha mãe lá. Sempre fazíamos isso porque éramos muito jovens para ficar em casa sozinhos, de acordo com minha mãe. Levantamos às 10:30 da manhã. Eu tomei um banho e depois meu irmão. Depois disso, nós dois estávamos no banheiro escovando os dentes e terminando de nos arrumar, quando ouvimos alguém batendo à nossa porta. Como toda vez que alguém batia à nossa porta acabava se revelando vendedor ou testemunha de Jeová, ficamos esperando que ele fosse embora. Depois de alguns minutos, fui ver se ainda estavam lá fora pela janela e não havia ninguém. Que alívio! Continuamos a nos arrumar quando vimos uma sombra passar pela janela do banheiro.
que era uma espécie de pequeno quadrado feito com aquele tipo de vidro que deixa tudo atrás dele muito embaçado. Esperamos e vimos se era apenas um pássaro voando, quando uma mão bateu nela, clara como o dia. Ficamos assustados, não sabíamos o que fazer. Meu irmão estava com o celular, então ligou para a polícia na mesma hora. Enquanto o celular tocava, ouvimos uma forte pancada na porta. Alguém estava forçando-a com violência, não sei se chutando ou batendo nela, mas foi uma das coisas mais assustadoras que já ouvi. Meu irmão me disse para trancar a porta do banheiro, e eu o fiz. Foram necessárias 5 batidas para que o criminoso finalmente conseguisse abrir a porta. Então a polícia atendeu. Lembro-me exatamente do que meu irmão disse. Ele estava sussurrando, sua voz mal podia ser ouvida. "Olá, há alguém em nossa casa, acho que estão roubando." Depois uma pausa. "Estamos em nosso endereço." Outra pausa. "Estou com meu irmão mais novo trancado no banheiro, por favor, se apresse." Durante todo esse tempo, eu estava sentado contra a parede, abraçando meus joelhos. Foi uma das experiências mais estressantes de todos os tempos. Eu podia ouvir o homem mexendo em todas as nossas coisas, esvaziando suportes, subindo e descendo escadas, abrindo armários, e ele até quebrou alguns copos e pratos, não sei porquê. Então ouvi o som que meu celular faz quando desliga e me lembrei de tê-lo deixado na mesa da cozinha. Eu me senti tão estúpido por tê-lo deixado lá. As coisas continuaram por alguns minutos, quando o ouvimos tentando abrir a porta do banheiro. Meu irmão pegou uma grande barra de metal que tínhamos lá. Ele começou a chutar a porta. "Quem está aí?" gritou o homem. Nós não dissemos nada. Outro chute, depois outro. Senti que estava prestes a ter um ataque de ansiedade. Meu peito começou a doer, tive calafrios e fiquei com muito calor. Tentei manter a calma, mas era demais. Depois disso, ele parou. Ouvimos a porta se abrir e depois o silêncio. Esperamos por quase 10 minutos antes de sair do banheiro. A sala estava uma bagunça total, com muitos papéis e livros no chão. Os armários estavam abertos, com copos e pratos no chão. No quarto de nossa mãe, a mesinha de cabeceira e o armário estavam abertos, e tudo o que havia dentro deles estava espalhado por toda parte. No andar de cima, em nosso quarto, era a mesma coisa. Em cerca de 5 minutos, o homem conseguiu mexer em tudo o que tínhamos, e deixou uma bagunça total. Depois disso, meu irmão ligou para minha mãe, e ela ordenou que fôssemos para a casa da minha tia o mais rápido possível. E assim fizemos. Quando chegamos lá, eu estava um pouco mais relaxado. Minha tia estava nos esperando com sorvete, provavelmente porque minha mãe lhe contou tudo e ela queria nos acalmar um pouco. Voltamos para casa por volta das 5 da tarde. Minha mãe disse ao chefe que tinha uma emergência em casa, então ela saiu mais cedo. Ela arrumou a casa, limpou e deixou tudo como estava antes, para que pudéssemos ficar relaxados. Agradeço muito o esforço dela e da minha tia em nos acalmar e fazer tudo para que não precisássemos pensar nisso. De acordo com minha mãe, a polícia chegou em casa depois que ela chegou, às 3 da tarde, 4 horas após o incidente. Ela explicou tudo, mas devido à falta de provas, nada pôde ser feito. O homem nunca foi pego e, honestamente, acho que eles nem tentaram procurá-lo. Nos dias seguintes, minha mãe estava em casa conosco. Agora conto a história como uma anedota engraçada. Por sorte, ninguém se machucou e ele só levou coisas inúteis. Mas na época, eu estava muito assustado. Para uma criança de 9 anos, uma experiência como essa pode ter sérias repercussões. Tive sorte de não ter chegado a esse ponto e superei isso depois de algumas semanas. Então essa é a minha história.